Nós vamos ler a Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15. Josué, capítulo 24, os versos 14 e 15. Nós estamos com o tema anual Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, no mês de janeiro, vamos falar um pouco sobre santificação, uma vida que leva a Deus a sério, homens e mulheres que na sua casa, no trabalho, têm um compromisso de andar com o Senhor. E hoje a gente vai olhar para esse texto que está no final do livro de Josué. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vou contar até 3 e a gente vai dizer essa última frase juntos, pode ser? 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A história de Josué começa como alguém que é escolhido por Deus diante de um grande desafio de conduzir o povo à terra prometida. Deus tomou para si o grande líder chamado Moisés e não o permitiu experimentar desse momento fantástico na história de Israel. E Josué, aquele rapaz que o tempo todo está aparecendo na história. Se algum dia você ler a história de Israel, os primeiros livros, você vai perceber que de vez em quando o nome dele aparece. Josué está numa relação com Deus profunda, de intensidade, aí ele desce, e o final de um verso diz: e Josué estava na porta da tenda. E Josué fazia um serviço que parecia insignificante, mas o tempo todo, e alguns versos você vai perceber o nome dele surgindo, como alguém que está próximo do líder, aprendendo. Ao mesmo tempo, nos parece já um projeto divino de conduzindo este homem a esse grande desafio de levar Israel a experimentar da grande conquista. Quando ele assume, você vai perceber no primeiro capítulo do livro de Josué que ele está com medo, e ele está sem direção, ele não sabe muito bem o que vai acontecer. Vem Deus e fala com ele, dando a ele uma palavra de encorajamento, para que ele pudesse ser forte diante da fraqueza e do medo que provavelmente tomava conta do seu coração, porque ele pôde experimentar a partir de um próprio olhar que o desafio era grande, apesar do seu relatório ser extremamente positivo. Ele não é um relatório fingido de alguém que não sabe o desafio que está diante dele. E aí vem a palavra de Deus dizendo para ele ser forte, ao mesmo tempo vai dar a ele direção, e uma direção a partir da palavra de Deus, dizendo: você deve meditar na lei do Senhor, você não deve desviar o seu olhar, você não deve andar pelos seus sentimentos, pelo que você está experimentando, pelo que você está vendo. Mas é a palavra de Deus que vai trazer direção para a sua vida e vai ajudá-lo na condução dessa grande conquista. Em determinado momento, um verso salta deste livro dizendo, se não estou enganado, logo depois do Jordão, quando a conquista se torna cada vez mais próxima, e aí o texto diz o seguinte: neste dia Israel passou a vê-lo como seu líder. Já havia um tempo que ele está conduzindo o povo, mas não há reconhecimento em Israel diante desse jovem líder.
E agora o jovem líder está velho. Ele está com mais de 100 anos quando ele faz essa reunião, que são 2 reuniões públicas. Você vai ver no capítulo 23, que ele chama Israel para uma conversa. E no capítulo 24, ele chama as tribos. E ele já está provavelmente com mais de 100 anos. Ele viveu 110 anos. E ele chama para dar as últimas palavras. E isso é importante. Se existe uma coisa importante, é a gente ouvir quem pode falar nos seus últimos dias de vida. Imagine só esse homem que caminhou 40 anos com o Senhor, um homem que esteve aprendendo ao lado, quem sabe, do maior líder de todos os tempos, alguém que experimentou do processo de libertação. Ele está acabando a sua jornada, e ele chama algumas pessoas e começa a dizer algo para eles. Isso deve ser notado. E notado com muito carinho. O nosso olhar não pode ser um olhar simples para as últimas palavras de Josué para Israel. O lugar que ele escolhe é significativo, tem um símbolo histórico. No primeiro verso você vai ver que ele está reunindo as tribos em Siquém. Siquém é o lugar onde Deus fez uma aliança com Abraão. Sabe aquele homem avançado em idade, que recebe uma promessa de Deus, que teria uma grande descendência diante de uma mulher estéril. E Deus diz a ele: se você quiser saber como vai se efetuar a minha promessa, olhe para as estrelas dos céus. Vê se você pode contá-las. Olhe para a areia e perceba se você consegue saber o número que ali está. Assim será a sua descendência. E a gente percebe que o que Deus falou, Deus cumpriu, se tornou fato. E ele escolhe esse lugar significativo na história de Israel, e ele começa a construir a história de Deus por intermédio desse povo, a partir da geografia da aliança. E ele vai dizendo, mostrando que foi uma história que em determinado momento foi distante daquilo que Deus exigia do seu povo. Houve um povo que se inclinou aos deuses pagãos. Houve um movimento de libertação de Deus, uma construção de uma história. E depois de andar com este povo, levar este povo à conquista, ele chega à conclusão de tomar uma decisão, de assumir um compromisso público diante de Israel, diante da sua família. E o compromisso que ele está assumindo, primeiramente, é com Deus, quando ele diz: eu vou andar diante do Senhor, vou temer ao Senhor e vou servi-lo com integridade, com fidelidade. É um compromisso de servir a Deus, sendo fiel em tudo aquilo que se faz. Eu entendo que aqueles que estão caminhando com Deus devem ter um compromisso muito sério de fidelidade, de entender o que Deus espera de nós, de tomar decisões a partir dos valores do Senhor e da sua palavra. Não existe a possibilidade de uma caminhada com Deus com um coração infiel. O que ele está dizendo: eu não vou me curvar diante de realidades que se tornem uma afronta a Deus. Ele está se referindo aos deuses pagãos. A gente já tem muito claro que a nossa relação é com um Deus invisível, que a gente não consegue tocá-lo, apalpar, saber onde está. Mas muitas vezes os nossos joelhos se dobram diante de realidades que se tornam uma afronta a Deus. A gente o tempo todo está negociando a fidelidade.
a gente vai relativizando a verdade do Senhor sobre o nosso coração, a palavra de Deus, e nós vamos pensando que dá para construir uma história bem-sucedida e realizada a partir de um coração que se inclina para o pecado. Eu ainda essa semana eu ficava escandalizado em ver uma pessoa com uma prática totalmente distante da verdade de Deus e ao mesmo tempo dizendo que a bênção de Deus estava sobre a sua vida. E eu tentava compreender qual é a imagem que ela está construindo dessa jornada com Deus. Um Deus que abençoa a partir do seu caráter fiel e que exige que homens e mulheres que andem com Ele, que andem em fidelidade e em santidade. Uma vida que está se separando. Muitas vezes a gente pensa na vida como um ambiente para ser bem-sucedido. A nossa agenda de segunda-feira pela manhã está em torno do sucesso, seja ele profissional, financeiro, familiar. E o nosso coração é enganoso, porque ser bem-sucedido, ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, aos olhos de Deus, é ser um homem e uma mulher fiel a Ele. É isso que Deus exige de nós. O que vai contar no final da sua vida, e é o que Josué está nos dizendo, é a nossa fidelidade a Deus, fidelidade às pessoas que Deus colocou ao nosso redor para a gente amar, fidelidade ao caráter que os nossos filhos esperam ver na gente, fidelidade na relação conjugal que a gente decidiu ter diante de Deus e diante dos homens. Um homem e uma mulher bem-sucedido não pode ser medido pelas suas realizações. Um homem e uma mulher bem-sucedido na vida é medido pela sua fidelidade. Hoje eu tive a tristeza de ir ao velório de um homem extremamente querido, amado. Eu conheci ainda, eu era solteiro, de 80 anos. Um homem que muitas vezes, eu com 24, 25 anos, ele era o presbítero mais velho no conselho. Acabava um culto, eu olhava nos olhos desse homem e dizia bem assim: um dia eu quero ser como o Senhor. Um dia eu quero ser como o Senhor. E ele brincava, dizia: onde já se viu um negócio desse? Por um respeito pastoral, ele dizia: você é melhor do que eu. Falava: não. E quando eu dizia isso, eu estava observando esse homem como pai. Eu estava observando esse homem como esposo, como um líder na igreja. Ele não era um homem carregado de diplomas. Não era um homem que possuía muitas riquezas. Eu vi esse homem ter 2 carros na vida. Ele não foi bem-sucedido, no sentido de ter grandes posses. Sua casa singela, simples. Mas um homem que durante toda a sua vida assumiu o compromisso que Josué está assumindo publicamente diante de Israel. Ele serviu ao Senhor com temor e fidelidade. É um compromisso de fidelidade, é um compromisso de fidelidade com a missão de Deus, de se envolver com o que Deus está fazendo ao nosso redor. Fidelidade com o carisma, com o dom que Deus colocou nas nossas mãos. De dizer para o Senhor que a gente quer fazer as coisas que têm uma conexão, uma relação direta com o reino de Deus, e a gente quer fazer com excelência. Fidelidade com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como algo precioso. Há um movimento de Deus acontecendo neste ano ao seu redor. O nosso Deus continua em missão. O nosso Deus continua a visitar as pessoas que estão ao nosso redor,
continua a soprar sobre o seu ambiente de trabalho, continua a soprar sobre o seu bairro, sobre essa cidade, sobre essa igreja. E a gente precisa ter um compromisso com a missão de Deus. E quando nos faltar força física para o envolvimento mais intenso, que a gente aprenda a orar e a entender como o movimento da oração se torna importantíssimo na vida da igreja, na vida do seu povo. Mas é um compromisso público também. Você vai perceber que Josué não está chamando a sua esposa e os seus filhos, encontrando ao redor da mesa e dizendo: eu quero assumir aqui um compromisso com vocês, privado, no ambiente secreto. Não. Ele chama todo mundo, sai para fora da sua casa, e ele diz publicamente que tipo de vida ele vai ter por causa da fé que ele está professando. A fidelidade fala sobre a minha relação com Deus. A integridade fala da minha relação com as pessoas. Eu vou agir com fidelidade diante de Deus e com integridade diante dos homens. E a resposta para o jeito que eu vou viver minha vida está em quem eu creio. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós separamos, infelizmente, nós começamos a separar a nossa vida de fé da nossa vida pública. Então a fé se torna um lugar que faz sentido no domingo à noite. Você vem e escuta um sermão como esse. Você canta uma canção. Se sentir uma vontade de chorar, se houver um tempo de quebrantamento, você chora. Você ergue as suas mãos, você adora, você ora. Mas a segunda-feira, tudo isso que foi ouvido, dito e falado no domingo à noite, não tem sentido, não tem implicação na segunda-feira pela manhã. A sua vida, no dia a dia, não é uma resposta pública da fé que você confessou no ambiente privado, no ambiente religioso. Por isso que nós nos aprofundamos na nossa vida de fé e a gente não consegue impactar aquelas pessoas que estão passando a sua vida ao nosso redor. O impacto da proclamação, que é o que ele está dizendo, eu estou proclamando para todos vocês que eu e minha casa vamos viver de uma forma diferente, porque a gente entendeu que aquilo que a gente diz diante de vocês tem a exigência de um comportamento, tem a exigência de um jeito de viver. A fé que os pais declaram no ambiente religioso tem uma implicação com a relação com seus filhos durante a semana. A fé que você declara ter, que você proclama no domingo à noite, no ambiente religioso e privado, deve ter impacto na esfera pública, na esquina dessa cidade. Esse tem sido um grande dilema daqueles que analisam o avanço da igreja evangélica brasileira e a imensa dificuldade social que o país ainda enfrenta. A gente chega a 42 milhões de pessoas e o nosso país ainda não é um país transformado. Porque parece que a igreja é uma igreja que tem um fim em si mesma. A nossa fé só tem sentido no templo, no culto, para a gente. E ela não transporta do portão para fora. Porque uma bancada evangélica chega no ambiente de poder e a gente não vê um comportamento ético, moral, desafiador. Um movimento contra a corrupção que deve ser admirado por todos. Não, muitas vezes nós somos reconhecidos pelas denúncias.
porque a nossa fé está no ambiente privado. Santidade ao Senhor é uma vida que tudo aquilo que ele escuta, que ele fala e o que ele faz no templo tem implicação na vida. Não fica guardado. Essa proclamação nas redes sociais, se a gente começar a olhar para a sua rede social, o que a gente vai perceber na sua vida? Se essa fé que a gente confessa ter dentro do condicionamento religioso não invadir todas as esferas da nossa vida, não faz sentido. Sabe como o evangelho vai ser alcançado? A partir das redes de relacionamento que inúmeras pessoas têm nessa igreja. Nós achamos que a gente foi salvo para simplesmente ser um salvo e ficar confortavelmente vivendo como um salvo. E a gente não compreende que a salvação efetuada em nós, por graça de Deus e por ação do Espírito, tem como finalidade nos impulsionar para a missão e para o ambiente público. Eu estou falando aqui e a imagem que me salta na mente é aquela dos discípulos. Logo depois da morte de Jesus, tomados pelo medo, se trancam num quarto. E eles estão apavorados e achando que a fé que havia sido ensinada, vivida, experimentada a partir de Jesus, os convidava a ficar vivendo trancado num quarto, preservando a vida. E aí vem o Senhor e invade de forma sobrenatural aquele quarto. Declara paz sobre aquele ambiente, o cessar do medo. E ele encoraja esses homens a viver a fé, não naquele ambiente privado, trancado, mas da porta para fora. Dizendo, eu não salvei vocês para que vocês sejam simplesmente salvos pela graça. Eu salvei vocês para que vocês andem pelo mundo salvando gente. E os envia, os empurra. Josué está dizendo, aquilo que faz sentido na minha casa, eu estou declarando para todas as tribos e eu estou reunindo vocês para afirmar que diante de Deus eu vou andar com temor e fidelidade e diante dos homens eu vou andar com integridade. É gente assim que Deus está chamando para si. Homens e mulheres que vão temê-lo e serão fiéis a ele. E que vão andar pelas ruas dessa cidade sendo homens e mulheres íntegros. E para terminar, é um compromisso com a família. Aí a geografia dele vai reduzindo, ele vai dizendo, eu vou fazer isso. Agora vocês que estão percebendo a história de Deus sobre a nossa história, vocês estão percebendo de onde Deus nos tirou, o que Deus fez, como Deus abateu reis, destruiu homens poderosos, como Deus trouxe pragas para destruir aqueles que impediam o seu projeto nas nossas vidas. Vocês conhecem a história. Mas o coração de vocês pode estar inclinado a se prostrar diante de deuses que estão aí. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um compromisso com Deus, é um compromisso com a público, com a proclamação, e é um compromisso com a sua família. Com essa geografia que você tem total realidade, você sabe o que passa ali, você conhece muito bem.
E você está dizendo, ó, da porta da minha casa para dentro, a gente vai amar ao Senhor e servi-lo com todo o nosso coração. A nossa casa não será um ambiente de contaminação. A nossa casa não será um ambiente onde o pecado estará borbulhando. Os nossos filhos podem aprender alguma palavra incorreta, que machuca os nossos ouvidos, mas eles não ouvirão essas palavras dos lábios dos seus pais. Os nossos filhos podem querer imitar o comportamento de um homem e de uma mulher que afronta a verdade de Deus, mas eles não vão querer imitar, porque viram esse comportamento no seu pai, na sua mãe ou no ambiente familiar. A perversidade não terá lugar nos ambientes virtuais da nossa casa. No histórico de procura dos ambientes do computador, da tela do celular, não haverá um lugar onde o pecado salta aos olhos. O espaço que nos cabe como responsabilidade, nos dado por Deus, será um ambiente santo. O Salmo 128 vai nos dizer dessa fotografia do ambiente santo, consagrado, dizendo que o homem feliz é o homem que teme ao Senhor. A sua mulher é como uma oliveira frutífera ao redor da sua mesa, que traz a felicidade, que consola, que traz alegria. Os filhos deste homem são como rebentos, são fortes, são saudáveis, porque existe nessa casa o valor do temor ao Senhor. Porque tememos ao Senhor, nós nos amamos. Porque tememos ao Senhor, nós nos respeitamos. Porque tememos ao Senhor, nós nos relacionamos com afeto, declaramos amor, perdoamos quando erramos, reconhecemos que ofendemos. Que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Santifique a sua família. Guarde a sua casa. Você vai dizer se esse compromisso público que eu estou assumindo no trabalho, na universidade, na escola, não está fazendo sentido para a vida de quem está me olhando, percebendo. Porém, quando eu chego em casa, a instrução da minha família está dentro da verdade de vidas que servem ao Senhor. Há um bom testemunho sendo experimentado nesse lar. Há amor sendo desfrutado. A vida santa. Eu dizia hoje pela manhã que nós olhamos, quem olha menos pode olhar 150 vezes a tela do celular por dia. O tempo todo nós estamos olhando. O celular se tornou como se fosse uma peça de roupa. Se a gente sair de casa e esquecê-lo, quem sabe a gente fica apavorado. Ele se tornou algo que nos tomou e nós olhamos inúmeras vezes. Quem sabe nós estamos olhando mais e estamos olhando mais para a tela do nosso celular do que para os olhos das pessoas que estão na nossa casa. Para o semblante, para a face. Nós estamos mais preocupados em ver as histórias das inúmeras pessoas que conhecemos nas nossas redes sociais do que escutar as histórias de gente real, gente verdadeira e gente que Deus colocou na nossa casa e nos deu autoridade para amá-las e cuidar bem dessas pessoas, seja elas os seus pais ou seja elas os seus filhos. Tem hora que a nossa energia é gasta para saber da história de todo mundo.
enquanto as histórias reais ao nosso redor estão sendo esquecidas, nós estamos ganhando um mundo a partir dos inúmeros relacionamentos que a gente está construindo. Estamos perdendo a nossa alma, perdendo a nossa casa. Josué está nos dizendo, eu e a minha casa será um ambiente do Senhor. Por isso que a gente começa esse incentivo de levar você a ler a Bíblia na sua casa, a orar na sua casa. Não existe um outro caminho. Eu não tenho uma fórmula mágica que chego lá e jogo na sala da sua casa e todas as questões de conflito, problemas dos mais diversos são resolvidos. A nossa vida é santificada a partir da palavra, da oração, da verdade de Deus encontrando lugar no nosso coração. Mas aí você pode me dizer, pastor, mas o meu esposo é muito complicado, a minha esposa é muito difícil, o meu filho então nem se fala. Paulo vai nos dizer na carta aos Coríntios que o homem pode ser santificado a partir do convívio com a sua esposa, da relação com a mulher de Deus que está ali plantada no lar, que o homem pode ser santificado, que a mulher é santificada a partir do convívio, da relação. E por que não dizer que os filhos podem ser santificados? Quando a gente pensar que homem santo, que mulher santa, o meu filho, a minha filha pode conhecer para poder se admirar, a gente não precisa entregar uma biografia nas mãos deles. A história de um homem, que ele possa olhar nos nossos olhos, na nossa própria vida, ver como um homem e uma mulher de Deus caminha no mundo, vive nessa terra. Que os nossos filhos aprendam sobre o Senhor a partir da gente. Que a nossa família seja um culto ao Senhor. Que isso daqui seja simplesmente uma extensão da bênção de Deus que repousou sobre as nossas casas. Se você errar na sua casa um dia, peça perdão. Abrace. Porque se existe um lugar de oração muito difícil, é o lado do esposo e da esposa. Porque a gente está ao lado de alguém que nos conhece. Muitas vezes, como pastor, orar por uma ovelha não se torna tão difícil. Mas orar ao lado da esposa e dos meus filhos se torna um grande desafio. Porque eles conhecem aspectos da minha vida que se tornam aspectos da minha casa. E eles não podem ver um homem santo na vida pública, mas corrompido na sala da sua casa. Eu e minha casa seremos santos aos olhos do Senhor. E vamos fazer com que a nossa geração seja uma geração que aprenda da verdade de Deus e seja santa aos olhos do Senhor a partir da gente. Santifique a sua vida. Santifique o seu coração. Santifique a sua família. Josué está nos dizendo que devemos ter um compromisso de fidelidade ao Senhor e de temor ao Senhor. Ele está nos dizendo que a fé que o Senhor nos deu é uma fé para ser compartilhada. É uma fé que deve estar dentro do ambiente público e não somente dentro do condicionamento religioso. A gente vai para o mundo e a gente diz para o mundo aquilo que faz sentido para a gente no profundo do nosso coração. A gente diz para o mundo que a gente não dobra os nossos joelhos diante de realidades que afrontam o Deus que nós amamos, que nós servimos e nós tememos. E Ele está nos dizendo de um compromisso com a geografia mais restrita da sua vida, que é a sua família. Que no convívio das suas relações vocês serão santos para a glória do Senhor. Amém?
Que a gente possa, nesse ano 2020, assumir um compromisso desse. De dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos temer ao Senhor. Vou andar diante do Senhor com fidelidade. E diante dos homens com integridade. E todo convite que me convida a me prostrar diante de uma realidade que afronta o Senhor, eu estarei, porque os meus joelhos só se prostram diante do Senhor, da sua glória e do seu poder. Amém?